Olá a todos, vamos falar do devir do pensamento de Jung. Este é um momento de recapitulação do que fizemos até agora e do percurso de Montefoschi na sua interpretação de Jung. Diz ela que ela quis evidenciar, como ela diz, o fundamento dialético que mantém o pensamento de Jung aberto ao próprio devir. O que significa? Significa apontar as possibilidades de desenvolvimento para além das formulações dadas. Então, a partir de um determinado ponto de vista, Jung elaborou algumas formulações, chegou a algumas conclusões, produziu alguns conhecimentos e como a partir disso podemos evoluir na mesma direção da qual Jung estava trabalhando. Jung teve uma grande fortuna, como sabemos, e essa fortuna se desenvolveu em diferentes direções, às vezes até contrárias uma à outra. E isso que tenha que se atribuir à riqueza do pensamento junguiano, que certamente é muito rico. Mas é provável que também a causa dessa variedade de formulações a partir de Jung possa se encontrar em outro lugar. A direção que se toma ao levar adiante o pensamento de um autor depende do ponto de vista com o qual o se interpreta, né? Tudo vem de um ponto de vista. E o pensamento de Jung foi lido dos mais diferentes pontos de vista, ou seja, com as mais diferentes chaves de leituras. Temos chaves teológicas, culturais, simbólicas, hermenêuticas, todas certamente válidas. Mas é como se assim fazendo, nós estivemos olhando de diferentes pontos de vista, o ponto de vista com o qual Jung olha para o mundo. Então, Jung tem um olhar sobre o mundo a partir de um ponto de vista, que é o dele. Quando usamos outras chaves interpretativas para olhar para Jung, estamos utilizando uma chave de leitura, ou seja, um novo ponto de vista, para olhar como o ponto de vista de Jung olha para o mundo, que é diferente daquilo que Montefoschi tentou fazer. Ela tentou colher o pensamento de Jung por ele próprio. Essas diferentes chaves de leituras que olham todas para o mesmo objeto de conhecimento, que é o pensamento de Jung e seu ponto de vista, a partir do qual Jung olha para o mundo, criaram, sim, uma variedade de expressões do pensamento junguiano, mas também uma imagem indefinida do autor, não unitária, o que, vamos dizer, né, o que faz com que Jung seja geralmente pouco apreciado. Apesar de ter muitíssimo material sobre ele e a partir do pensamento junguiano, no mundo acadêmico, no mundo da psicologia, Jung não é muito valorizado. E não se entende direito qual é a dele, o que é Jung. Jung é um pouco de tudo, né? E dependendo dos países conforme onde a gente está, a gente vê alguns aspectos de Jung são utilizados ou são promovidos ou criticados, porque é a cultura do lugar, novamente um outro ponto de vista, que olha para Jung, mas não colhe a essência de Jung. A intenção que motivou Montefoschi, na verdade, ao contrário disso, é apresentar uma leitura de Jung em chave junguiana. O que significa iluminar Jung pela luz de sua própria visão de mundo. Então, nós queremos entender como é que Jung chegou a essas concepções a partir de como Jung vê o mundo, a partir do próprio Jung, dos resultados dessas concepções que nos revelam o ponto de vista que ele utilizou. E qual é essa chave de leitura? Qual é vamos dizer assim, o DNA, né, do pensamento junguiano essencial? É que no pensamento junguiano, do ponto de vista de Jung, podemos perceber que para ele, toda obra humana é a expressão do processo de individuação.
o qual, por sua vez, é visto como manifestar-se do progressivo devir do ser ao conhecimento de si através da consciência humana. Pode parecer difícil falar assim, mas não é tão complicado como parece. Jung já viu na consciência na resposta a Jó, que ele já tinha percebido que Deus, e estamos falando não de um Deus religioso, não estamos falando religião aqui, não nos interessa a religião, tá? Estamos falando de psicologia. Então, psicologicamente, Deus é essa entidade, esse ser, que precisa da consciência humana, que pode ser pequenininha, mas mais intensa, mais luminosa. Por quê? Por causa desse encontro constante que a consciência humana tem com a matéria. O que quer dizer isso? Nós evoluímos porque batalhamos por alguma coisa, porque temos que sobreviver, porque temos problemas para resolver. Nós evoluímos e nos tornamos mais conscientes porque esbarramos em coisas concretas e reais e problemáticas, que podem também ser problemas internos, mas reais, que nos impulsionam a desenvolver consciência para superar o problema. Então, quando Jung vê o si mesmo como a totalidade, né, do nosso ser, que precisa se expressar através da nossa pessoa concreta, das nossas escolhas, da nossa consciência, é um outro modo de dizer ou manifestar-se do progressivo devir do ser ao conhecimento de si, através da consciência do homem. Sem a consciência, a nossa consciência, nada existe, porque tudo aqui que estamos fazendo é a nossa consciência. Tem uma imagem de um físico que ganhou o prêmio Nobel, que eu coloquei na apostila, que do livro dele chama-se Deus e a Nova Física. E ele mostra um desenho que outro físico apresentou num congresso, em que se mostra, imagine um universo que dá à vida, dá à luz um olho gigantesco que pode olhar para esse mesmo universo, ou seja, que é a cauda, né? A dessa altura, é a própria cauda. Ou seja, o universo da vida a um ser que tem consciência desse próprio universo, que até então só era, não tinha consciência de ser. Então, Jung nos ensina a fazer do processo de individuação um método pessoal de vida e a redescobrir neste método de vida o próprio método com que avança o conhecimento do ser. Conhecimento este que só pode se dizer em nós e só pode tomar consciência de si pela tomada de consciência que realizamos em nós mesmos. Então, o processo de individuação não é uma técnica para resolver problemas para quem vai para a terapia. Não, o processo de individuação é o normal processo de desenvolvimento psicológico que qualquer ser humano tem e que, quando bloqueado, produz problemas. É como se nós pegássemos uma criança e lhe impedíssemos de crescer fisicamente. Ela vai estar cheia de problemas, ela vai sofrer pra caramba. O processo de individuação é muito parecido. É um movimento espontâneo do ser, do nosso ser. A gente não escolhe ter vontade de devir, de evolução. Nós somos feitos assim. Agora, nós podemos dizer não. Eu escolho dizer não. Eu escolho não levar isso adiante. Posso fazer isso. E a gente já viu os motivos, as condições quando isso pode acontecer. Mas, em geral, bloquear um processo natural do ser dói muito e custa muito caro. Então, Jung percebe, e Montefoschi sublinha isso com muita clareza, que este movimento de individuação é universal. E é assim que progride o ser. E se nós observarmos o mundo animal, vamos notar um paralelo muito mais simplório do nosso mundo humano. Apesar disso, extremamente sofisticado, porque a natureza é extremamente sofisticada. Mas se observarmos no mundo animal, nós notamos, né, sem precisar de nenhum conhecimento especial, que uma formiga, né, ela tem uma estrutura cerebral menos complexa do que a minha cachorrinha, a sua cachorrinha.
Tem animais mais complexos e animais menos complexos. Esses animais menos complexos funcionam em grupo, são sujeitos grupais. Assim mesmo, algo bem parecido com aquilo que a gente viu em outro vídeo, falando de Lévi-Brühl, sobre a participação mística, a consciência de grupo, onde não há diferenciação, onde cada um contribui para a formação do único sujeito, que é o grupo. Assim, o grupo formigas é um sujeito altamente evoluído, desenvolvido, mas é um sujeito único, grupal. Agora, a minha cachorrinha e o seu cachorrinho, eles têm características extremamente individualizadas. Se a gente pegar uma formiguinha, ela não vai ser tão desenvolvida individualmente como se pegarmos qualquer cachorro, qualquer vira-lata de rua. Personalidade, desenvolvimento individualizado. Então, quanto mais avançamos na escala da complexidade biológica, mais encontramos individualidade. No mundo humano, isso se manifesta não mais como partes do corpo, nós somos feitos todos basicamente iguais, mas o nosso corpo é único, a nossa combinação genética é única. Agora, o que falta desenvolver e o que produz toda essa quantidade enorme de sofrimento, de problemáticas humanas, é a individuação psicológica, a distinção psicológica do grupo, da mentalidade coletiva, porque é somente essa, que é o processo de individuação, que permite a evolução da sociedade, da qual estamos com urgente necessidade. Então, olhando para Jung do ponto de vista de Jung, nós nos inserimos no percurso histórico da psicanálise, que por sua vez é parte de um percurso histórico maior. Vemos como Jung cria um novo itinerário, além daquilo que Freud já havia aberto, né, que Freud não poderia entender, conseguir. E encontramos esse contínuo, essa continuidade, ao não simplesmente ao colocar uma do lado da outra todas as teorias. Existe um contínuo do subterrâneo do discurso humano que nós encontramos quando mergulhamos em nós mesmos. E é isso que encontrar o ponto focal de Jung permite fazer. E a metodologia desse procedimento, dessa evolução é o reencontro, a reunião contínua, repetida entre consciência e inconsciente. E a partir disso que Montefoschi a partir disso que ela desenvolve sua pesquisa. Então, o que ela vê? Que tudo começa com o processo de individuação. Esse processo precisa do outro para acontecer, como já vimos na psicologia da transferência. Esse outro, no contexto analítico, é o paciente ou o analista para o paciente. A modalidade relacional de base, de início, é aquela simbiótica, de interdependência, no qual um demanda ao outro a realizar a satisfação das próprias necessidades, que é o modelo de relação mãe-filho. E Montefoschi percebe que a intervenção, a eficácia de sua intervenção terapêutica consiste em romper esse modelo de interdependência, o qual por si próprio dá vida à intersubjetividade como novo modo de se relacionar, e que permite que cada um recupere para si a modalidade relacional que havia delegado ao outro. E assim se estabelece a dialética dos dois do discurso. Cada um reencontra a própria dialética interna. Na medida em que há dialética entre os dois, cada um pode reencontrar a própria. Na medida em que eu não estou lá só para satisfazer a necessidade do outro, mas as medio e reflito e devolvo para o outro num outro plano, que é a mãe também espiritual, né, e que é a transformação da vida em conhecimento da vida, eis que eu permito ao outro recuperar aquela modalidade de relação que havia delegado a mim. E, portanto, criamos uma dialética entre nós e cada um pode
desenvolver a própria internamente. Então, existe uma coincidência entre esse momento de ruptura transformadora do sistema e o emergir do inconsciente do paciente nesta hora do simbolismo da realização do incesto. Isso foi um fato que ocorreu, que vem ocorrendo, que acontece quando essa ruptura ocorre. E aí isso se explica por quê? Pelo fato que o tabu tutela a separação dos contrários. Por exemplo, mãe e filho, aquele que tem e aquele que precisa receber, carente e doador, masculino e feminino, ativo e passivo. Então, quando cada um recupera a si, para que cada um recupere a si a outro lado, precisa que haja essa ruptura, que é representada simbolicamente pelo cumprimento do incesto, pela realização do incesto. E não só. Na hora em que esse processo acontece, o que o indivíduo descobre é que a própria problemática individual é consubstancial à dimensão social e universal. Essa palavra consubstancialidade é uma palavra muito usada por Montefoschi, que tem origem na terminologia religiosa, teológica cristã, e que representa, que foi um ganho teológico e também psicológico, né? Muito psicológico, que ocorreu em 400 depois de Cristo com o Concílio de Nicéia, no qual Jesus Cristo foi declarado consubstancial ao Pai. O que quer dizer isso? Que até então havia uma briga entre algumas grupos religiosos, um deles os arianos, os gnósticos, se Jesus era realmente Deus, como que poderia uma pessoa qualquer, uma pessoa que se suja, que vai ao banheiro, que come, que nasce da vagina de uma mulher, como que uma pessoa dessa pode ser Deus, né? E graças a Deus chegamos ao Concílio de Nicéia, onde foi declarado, após uma série de negociações e de debates, que Cristo é substancial a Deus, consubstancial a Deus. O que quer dizer isso? Que o individual, o particular é feito da mesma substância do universal, Deus. Trazendo isso para a nossa vidinha real, concreta, aqui de 2015, e para a psicanálise na linha de Silvia Montefoschi, que significa que toda a nossa problemática individual, a nossa chatice, a nossa dor de barriga, os nossos problemas de relação, a nossa dor de cabeça, os nossos medos, todos são expressão consubstanciais ao universal. Nós somos expressões disso, desse universal, e cabe a nós dar uma resposta responsável, seja apropriada, evolutivamente apropriada, a esses desafios, a esses dilemas que se apresentam numa visão reducionista, como bobagens, como probleminhas pessoais, como estupidezes nossas, culpa nossa, etc. Conseguir enxergar que somos todos feitos dessa mesma substância e que em nós ela está se manifestando assim porque este é um trabalho de parto, no qual o ser está tentando dar a luz a si próprio através de nós e que nós somos os responsáveis portadores, ou deveríamos ser, deste processo, é o grande salto que Jung permite. Um grandíssimo salto que nos leva a uma verdadeira revolução. Não só da estrutura social atual, uma transformação radical da estrutura de pensamento, que também é uma estrutura social, porque a sociedade está baseada numa forma de pensamento, e, portanto, promotor de um grande, verdadeiro salto de consciência da inteira humanidade. Por enquanto é isso, até o próximo vídeo. Tchau!